bem-vindos a mais um Cinemisa! E hoje estou aqui com o cabelinho cortado, entendeu? Eu cortei hoje só pra vocês, né? E a gente vai falar dos nossos filmes nacionais, exaltar eles, entendeu? Porque tem muita coisa boa lá fora, mas aqui dentro a gente tem coisa boa também, entendeu? Eu vou passar uma lista de 7 filmes, não vai ter spoiler, eu só vou apresentar um pouquinho da trama e por que eles estão nessa lista. E assim... Pitel, e se esses filmes não tiverem na Netflix ou na Amazon Prime, pode ter certeza que eles vão estar num site chamado Superflix. É um site, você não precisa baixar nada, é totalmente gratuito, não tem vírus, que é que nem aquele Mega Filmes que a gente tinha, sabe? E super funciona. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra caso vocês não acharem esses filmes. Vai ter lá, certeza absoluta. E não é merchan, eu queria que fosse, né? Mas enfim, é só porque às vezes o pessoal me pergunta onde que eu assisto e tudo mais. E a gente vai dar as dicas boas pra vocês, né? E antes de tudo, já se inscreve no canal se você gosta dos meus vídeos, desse trampo, dessa amizade que a gente tem. Ativa o sininho e também segue meu Instagram, porque é lá que eu peço pra vocês perguntas, vejo o que vocês querem ver no canal, o que vocês preferem. Eu vejo tudo com vocês, converso com vocês por lá também. Então, se quiser trocar uma ideia, segue meu Instagram. Bom, o primeiro filme que eu trouxe pra essa lista é um filme que só de pensar na trama eu já fico emocionada, quase lacrimejando, entendeu? É Central do Brasil. Esse é um filme com a Fernanda Montenegro que, assim, o Brasil está injustiçado até hoje porque essa mulher não ganhou o Oscar com esse papel. Ela foi indicada, mas ela perdeu pra Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado, que assim, ama Gwyneth Paltrow, mas... E esse filme conta a história da Dora, interpretada pela Fernanda Montenegro, que escreve cartas na estação de trem do Rio de Janeiro, Central do Brasil, e de repente acontecem algumas coisas aí e ela tem que guiar um menino chamado Josué até o Nordeste pro seu pai. Então é bem um filme naquelas pegadas da estrada e tudo mais, e ele foca bastante nas relações dessas duas pessoas, do Josué com a Dora, e em como uma pessoa mais velha pode aprender como uma criança e o quanto que uma criança vê o mundo, o que ela pode aprender com a Dora e tudo mais. É um filme muito de crescimento pessoal, você vai vendo as personagens evoluindo, progredindo, e é emocionante o final. O final dói o coração, eu choro toda vez. Então é isso, durante o caminho eles vão vendo algumas pessoas que vão fazer bem e mal pra eles. E enfim, eu acho que é uma história muito bonita e muito bem contada, ainda mais pelas paisagens, assim, do sertão. Pitel, juro que você não vai se arrepender se você quer um filme pra rir e também pra se emocionar. O segundo filme dessa lista é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que conta a história do Léo, um garoto cego que tá buscando a sua independência, longe da mãe super protetora e tudo mais. E também tá enfrentando os bullying na escola, tudo, porque criança é um inferno. Até que na cidadezinha dele chega um novo aluno, um novo colega de classe, chamado Gabriel. E ele começa a sentir umas coisinhas no estômago, entendeu? Umas borboletinhas. Então é uma história muito inocente e muito bonita de ver. Eles tratam a homossexualidade de uma maneira muito pura, sabe? De uma maneira muito delicada, muito sensível. E é por isso que eu gosto tanto desse filme. Ele estreou em 2014 pelo Daniel Ribeiro e ele já foi um curta antes de virar esse filme. O curta foi lançado em 2010 e daí em 2014 eles resolveram fazer um longa-metragem completinho. E assim, vale muito a pena, sabe? É uma gracinha aqueles dois. Então se você quer um filme pra ter o coração quentinho assim, assiste esse, você não vai se arrepender. Agora um filme pra você, entendeu? Que quer ação, quer aventura, quer sentir o coraçãozinho palpitar. Não quer emoçãozinha, você quer aqui, ó, entendeu? O clássico Cidade de Deus. Muita gente já assistiu esse filme, mas eu não podia deixar de colocar aqui na lista, porque, meu amigo, se você não assistiu esse filme, liçãozinha de casa, entendeu? Porque é uma
obra de arte. Esse filme ele acompanha a história desde o início da criação da favela no Rio de Janeiro, Cidade de Deus, e a gente também vai acompanhando o crescimento de alguns personagens. Por exemplo, o Buscapé, que é o personagem principal, que ele vai vendo tudo que tá acontecendo, a história de cada um, ele quer ser fotógrafo e tudo mais. O Zé Pequeno, que é o dono do rolê todo, entendeu? Que todo mundo tem medo, que mete bala em todo mundo. E o Mané Galinha, que é o inimigo do Zé Pequeno por causa de uma vingança e umas coisas. Esse filme foi lançado em 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles e pela Katia Land. E eu acho que, assim, a direção, ela é muito importante nesse filme, porque a maneira que eles contam a história, os planos, ou a maneira que o Buscapé narra a história faz a gente ficar muito mais ligado e querer ver até o final, porque é um filme longo, mas você quer, você fica instigado, você fala, eita porra! E além disso, apesar de ser um filme muito violento, que você olha e você fica, eita. Muito legal você ver esses filmes que tiram a gente da zona de conforto, sabe? Não é legal ver alguém tomando tiro, ver alguém sendo estuprado, sabe? Todas essas coisas, toda essa violência, não é legal, mas acontece. Eu acho que esse filme é um filme de denúncia muito, muito bom, que aponta aspectos muito, muito importantes. Então vale muito a pena ver Cidade de Deus se você não viu. Agora, outro filme que trouxe à tona o cinema brasileiro de volta foi Que Horas Ela Volta, que eu tenho um card, eu tenho um vídeo já feito aqui bem no comecinho do canal, acho que foi o segundo, terceiro filme que eu falei. E esse filme vai estar sempre no meu coraçãozinho, porque aborda muitas questões também de classes sociais, principalmente, e é muito poético, sabe? Que Horas Ela Volta conta a história da Val, que é uma faxineira numa casa de uma família rica em São Paulo, e a filha dela, Jéssica, ela vem pra essa casa onde a Val mora, tudo mais, como empregada, pra passar uns dias e fazer o vestibular em São Paulo, tudo mais. E eu acho muito interessante porque esse é um daqueles filmes que faz a gente pensar uma coisa quando na real era pra gente estar vendo o oposto. A gente acha nesse filme, não vai ter spoiler, que a Jéssica é muito folgada em geral, que ela já vai chegando, já vai se aprumando nas coisas, achando que é tudo dela, mas a realidade é que se a gente for parar pra pensar, ela não tá sendo folgada. E isso eu falo nesse vídeo aqui que eu deixei o card, se vocês querem saber. Mas enfim, assistam e se perguntem, a Jéssica é folgada ou não? Esse filme foi lançado em 2015, dirigido pela Ana Mulaert, e tem a grandíssima Regina Casé, que assim, paga um pau imenso, entendeu? Mulher perfeita, sabe? Eu acho ela uma atriz muito, muito boa e fico muito feliz que o cinema tá abraçando ela. Agora essa novela que parou por causa da pandemia. Sim, gente, eu assisto novela, adoro. Ela também tá muito bem no papel, entendeu? Então, ó, Pitel, vale assistir só pela Regina Casé, gente. Outro filme que eu assisti há pouco tempo atrás e que, assim, ganhou meu coraçãozinho, chama O Filme da Minha Vida. A trama fala do Tony, que é o personagem principal, e ele meio que tenta descobrir quem ele é, sabe? O que ele vai ser, o que tá acontecendo na vida dele, e enfim. É um filme muito de coming of age, mas principalmente é uma história de amor. Não do Tony, mas de seus pais. É um filme de época e ele é muito de deixar você com o coração quentinho, sabe? Porque a maneira que ele descreve cada coisa, a maneira que são mostrados cada detalhe, sabe? Eu acho que é muito sensível e também é um tributo ao cinema, o que faz eu gostar, assim, né? E ele fala da história da mãe dele, que é uma mulher do sul do Brasil, e do pai dele, que veio da França, e como essa história de amor aconteceu e ainda acontece. E tem passagens muito lindas no filme que, assim, dá pra colar frase, tatuar frase, até encher o corpo, de tão bonito que é a poesia desse filme. Ele foi lançado em 2015, dirigido pelo Selton Mello, que também tá no filme. Ele faz o Paco, que é meio que um tio lá dele. E, meu, vale muito a pena, velho. Se você quer ter o coração quentinho, sabe? Chorei horrores, chorei muito, mas vale muito a pena. Se assiste esse filme, você fica... Agora vamos falar do que todo mundo tava falando também. Bacurau. Esse filme eu assisti há pouco tempo atrás, eu não sabia se era só hype, entendeu? Se merecia tudo aquilo, mas, meu bem, merece. Bacurau conta a história de uma cidade chamada Bacurau
e que ela simplesmente um dia desaparece do mapa. Não tem sinal, não tem energia e as pessoas de lá começam a ficar, tipo, preocupadas. O que tá acontecendo? E, de repente, eles se deparam com várias mortes pela cidade solta. Esse filme foi lançado em 2019 pelo Kleber Mendonça Filho, que eu ainda vou falar dele aqui. Mas ele se passa num futuro próximo, num futuro um pouquinho distópico, mas ainda próximo. Eu gostei muito dele porque ele é uma mistura de faroeste com thriller, com ação, com ficção. Então é uma coisa muito diferente de você assistir. Você nunca sabe o que vai acontecer nas próximas cenas, o que vai acontecer com a cidade de Bacurau e seus habitantes. Tem muita violência no filme, tipo, muita mesmo, assim. Então se você for meio fraquinho, não recomendo. Mas é de você ficar e falar, carai! Mas você tem muita empatia com os moradores dessa cidadezinha que tá sendo esquecida, sabe? E esse é o filme pra expulsar os estrangeiros, pra falar que é Brasil, caralho! Porque na trama mesmo acontece isso, não vou dar spoilers, você vai ter que assistir, entendeu? Mas é um filme pra falar que a gente tem as nossas diferenças, a gente pode parecer feio, triste, todo esquisito, com umas roupas loucas, assim, mas a gente defende o que é nosso, entendeu? Então você é apresentado e acolhido por aquela cidade, você se sente lutando junto com eles, sabe? Eu acho isso muito incrível que o Kleber Mendonça Filho conseguiu trazer, ele consegue nos filmes dele, sabe? Que a gente tipo, lute pela mesma causa que essas pessoas. E também é um filme cheio de metáforas, cheio de significados. Em cada coisa, em cada cena tem alguma coisa, mesmo você não percebendo. Eu fui pesquisar e eu vi um monte de coisa que eu não tinha visto nada. Eu achava, só uma fala aí jogada pra continuar a conversa. Tá tudo interligado. Então mereceu muito o Grande Prêmio Brasileiro de Cinema, entendeu? Que ganhou. Então assim, ô brabo, assistam Bacurau. E o último filme dessa lista, eu não queria que fosse o último, porém assim, o vídeo vai ficar muito longo, vocês não vão assistir. E o último filme, que também é um filme do Kleber Mendonça Filho, que foi lançado em 2016, Aquários. Aquários conta a história da Clara, que é uma senhora que ela mora no único condomínio de vista assim pra orla de Pernambuco. E uma construtora, entendeu? Tá enchendo o saco dela, falando que ela é a única moradora que não vendeu o apartamento pra eles e ela não quer sair. E daí você fica perguntando, nossa, mas no filme falam que vão pagar bastante, não sei o quê. Mas é disso que o filme se trata. Ela mora no único apartamento, no único condomínio chamado Aquários, que ainda não foi demolido e virado um grande empreendimento, não sei o quê. Esse filme fala muito de memória, esse filme fala muito do que cada coisa significa, cada móvel, cada gesto, cada toque, até o cabelo importa. O cabelo tem muita força no dela. A gente vê que a Clara tem um cabelo grandão e tudo mais. Então eu acho que esse filme é muito sensível, ele mostra nos pequenos detalhes. E mais uma vez o Kleber Mendonça Filho, ele fez a gente sentir empatia, ele fez a gente lutar por essa causa como essa mulher, ser forte que nem ela e ter essa sensibilidade toda. Muita gente fala que esse filme tem grande carga política, como se fosse meio que uma metáfora pro impeachment da Dilma, que daí eles veem, né, que estão tentando tirar ela, não sei o que, e também tem vários outros aspectos assim. Mas eu acho que um filme, mais que tudo, é uma obra para ser passada uma mensagem. E essa mensagem não precisa automaticamente estar conciliada com alguma visão política. Mesmo que todos os atos sejam atos políticos, esses atos políticos não precisam ter nomes. Então, eu recomendo muito você assistir esse filme, porque a Dona Clara, bravíssima. Então é isso, friends, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei trazer essa lista aqui, porque realmente eu gosto muito do jeito que os filmes brasileiros são feitos, porque eles têm detalhes também, não é só o de fora que é bom. Então assistam esses filmes e, sabe, comenta aqui embaixo se você já viu algum desses, se algum desses é o seu favorito, se te tocou, se te emocionou. E assim, tudo nosso, entendeu? Um beijo e assim, a Hollywood brasileira é a mais braba.